Olá, meu nome é Natália Carvalho e eu vou falar sobre o experimento da polia de garrafa PET. Nossa proposta tem como objetivo introduzir a segunda lei de Newton e observar a relação entre massa, aceleração e força. Por conta da pandemia do coronavírus, era de nossa preocupação que o aluno conseguisse realizar o experimento com o uso de materiais encontrados em sua casa. Dito isso, vamos aos recursos utilizados. Você vai precisar de garrafa PET, linha de costura, tesoura, palito de churrasco, caixas de fósforo e fita adesiva. Não esqueça do celular para gravar o experimento e obter o intervalo de tempo. Antes da montagem, gostaria de lembrar que esse e mais materiais podem ser encontrados no nosso blog, PIBI de Física UFRJ. Do lado esquerdo, podemos observar a imagem do roteiro dessa atividade que foi aplicado no Colégio Pedro II, campus Humaitá 2. Nele estão especificações do experimento, tanto relacionado à montagem, quanto as perguntas que serão feitas posteriormente aqui. Primeiro, comece cortando a parte de cima da garrafa. Agora, corte o gargalo, como mostra no vídeo. Faça furos nas laterais, de forma que eles fiquem mais ou menos na mesma direção. Insira um palito em um dos buracos e antes de atravessar pelo outro lado, insira o gargalo da garrafa, como mostra no vídeo. Depois, atravesse normalmente. Faça cortes na parte da frente e na parte de trás da garrafa, de forma que quando a linha for colocada, não haverá nenhuma obstrução no caminho. Faça também cortes nas laterais, para que facilite a fixação do nosso instrumento numa superfície plana. Agora, com a ajuda da fita adesiva, fixe a sua polia numa superfície plana, de forma que ela fique inclinada. Com o nosso instrumento fixo, podemos passar agora a linha de costura através de alguma das fissuras presentes no gargalo da garrafa. Agora, amarre uma caixa de fósforo em cada ponta da linha, de forma que fique uma na mesa e a outra pendurada, conforme a imagem demonstra. A realização do experimento foi dividida em duas partes. Na primeira parte, pedimos para que colocassem 10 palitos na caixa pendurada, aumentando assim sua massa. Depois, meça quanto tempo essa caixa demorou para atingir o chão. Agora, inverta. Coloque a gaveta com os fósforos na caixa da mesa e coloque a gaveta vazia na caixa pendurada e meça novamente. Na segunda parte, pedimos para que eles refaçam o experimento com a mesma quantidade de palitos na caixa pendurada. Já na caixa que está na mesa, coloquem o dobro de palitos e vejam o que acontece. Nós sugerimos aos alunos o uso de aplicativos de filmagem gratuitos para se obter o tempo, pois com o cronômetro de celular ou de relógio não se obtém a decisão necessária. Agora, separamos algumas perguntas que foram feitas na primeira e na segunda parte do experimento. Você notou alguma diferença quando a maior massa estava na caixa pendurada e quando ela estava na mesa? O que aconteceu com a massa total do sistema entre uma situação e outra? Em qual das duas situações a força que puxa o sistema é maior? Agora, vamos ver as perguntas que foram feitas na segunda parte do experimento. Você notou alguma diferença no tempo em que a caixa com o dobro de palitos demorou para atingir o chão? Qual? O que aconteceu com a massa total do sistema entre uma situação e outra? Em qual das situações a força que puxa o sistema é maior? Em resumo, temos que na primeira parte do experimento, um dos objetivos era que o aluno percebesse que a massa total do sistema não muda, já que os palitos eram trocados apenas de uma caixa para outra. Além do fato de que a força que dá início ao movimento é o peso da caixa pendurada, que no caso é maior na primeira situação.
O objetivo é estabelecer as bases para criar uma discussão que leve à conclusão de que a força resultante deve apresentar relação direta com a aceleração para a mesma massa. Na parte 2, é importante que o estudante perceba que, ao adicionar mais palitos na caixa da mesa, a massa total do sistema é aumentada, mas a força que provoca o início do movimento é sempre a mesma, já que o peso da caixa pendurada não é modificado. O objetivo é encaminhar uma discussão que leve à conclusão de que a aceleração deve apresentar relação inversa com a massa para a mesma força resultante. Assim, chegamos ao fim da nossa atividade. Muito obrigada pela participação. Olá, eu sou a Rayane. Oi, eu sou o Vitor e nós preparamos a atividade a seguir para vocês. Este será um experimento bem parecido com o que conhecemos como pêndulo de Newton, porém com algumas peculiaridades. Vamos chamá-lo de pêndulo horizontal. Para realizar essa atividade, sugerimos que os alunos já tenham alguma noção de mecânica, leis de Newton e energia. Introduzimos os conceitos de momentum, relacionando massa e velocidade. Formalizamos como momento linear e começamos os questionamentos acerca das aplicações do conteúdo. Nosso objetivo mais genérico e geral para a proposta é discutir sobre as leis de conservação de energia mecânica e da quantidade de movimento através de colisões elásticas. Nós vamos introduzir a conservação do momento linear através da observação dos fenômenos experimentais. E esperamos também que o aluno possa reconhecer que o momento de um corpo é transferido para o outro. E também mostrar que nesta colisão a quantidade de movimento é invariante. Nosso roteiro desta atividade do pêndulo horizontal se encontra em nosso blog, assim como todas as outras atividades desenvolvidas na disciplina de Física. E para iniciarmos, precisaremos de no mínimo 4 moedas iguais em massa e tamanho, 2 réguas e fita adesiva. Na nossa montagem, utilizamos 6 moedas. Levaremos sempre em consideração 2 grandes pilares da nossa caminhada no PIBID. O primeiro é que o aluno experimente através da prática a física do cotidiano, através da nossa principal metodologia norteadora, que é o ensino por investigação. O outro é levar isso de forma remota e acessível ao nosso público-alvo. Que neste caso foram os alunos do Colégio Pedro II do campus Humaitá 2, no Rio de Janeiro. Vamos lá? Em um primeiro momento, nós apresentamos ao aluno o roteiro do experimento para que ele possa facilmente organizar e separar os materiais que iremos utilizar. Como vocês já sabem, usaremos réguas e moedas iguais. A montagem é simples. Forme um corredor com as réguas, fixando-as com a fita adesiva. O espaço entre uma régua e outra deverá ser ajustado conforme a moeda. Dessa forma. O primeiro passo é isolar uma única moeda de todas as outras com um espaço considerável. Observe que é crucial que o seu peteleco tenha força suficiente para encontrar com a próxima moeda. Essa é a primeira observação feita pelo aluno. Começamos questionando o que aconteceu posteriormente ao primeiro peteleco e o motivo disso. Como o peteleco foi em uma moeda, os alunos acabam concluindo que ao empurrarmos uma moeda, somente uma sairá no final do trilho. Continuamos propondo situações além dessa. Dessa vez, o aluno irá dar o peteleco em 2 moedas. Rapidamente, ao se deparar com a situação final, ele conclui que agora só podia sair 2 moedas, pois o peteleco foi dado em 2 moedas. Porém, esse raciocínio funciona perfeitamente para ele continuar acertando quando as hipóteses contam com menos moedas saindo do que moedas paradas. Mas e quando a quantidade de moedas empurradas forem maiores que as de moedas que estão em repouso? Aparecem inúmeras hipóteses conjecturadas pelos alunos. A nossa proposta ao estudante
é que ele responda a última pergunta sem antes testar. Depois disso, sua comprovação nem sempre é confirmada. Porém, esse erro é fundamental para o restante da discussão. Você vai perceber que nas primeiras e segundas situações, os alunos conseguem facilmente prever o que acontece, pois já detêm do conhecimento necessário para pressupor o que vem a seguir. Ao se deparar com a última situação do roteiro, inúmeras possibilidades serão imaginadas, que apenas as duas que estão isoladas na segunda parte irão se movimentar, ou que talvez ficarão paradas. Alguns alunos acreditam que ao empurrar 4 moedas continuam em repouso na situação final. Entretanto, outra parte dos alunos afirmaram que antes de testar, confiam que o sistema irá bagunçar, se assim podemos dizer. Alguns concluíram que o impulso gerado vai ser o suficiente para separar todas as moedas uma das outras. Outros já presumiram que todas as moedas, após o choque, conseguiriam se movimentar juntas. E é por isso que continuamos a discussão do porquê tudo isso acontece. Iniciaremos a discussão do que, na verdade, está sendo transmitido ou transferido de uma moeda para outra. Falaremos sobre a transferência de energia mecânica e logo em seguida iremos formalizar a conservação do momento. Depois de apresentados os conceitos de quantidade de movimento e relacionando com a energia mecânica, iremos classificar as colisões na atividade subsequente. E assim, encerramos nossa aula e a demonstração do nosso pêndulo horizontal. Olá, meu nome é Daniel de Souza, sou aluno do curso de Licenciatura em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e monitor do Programa de Iniciação à Docência, PIBID. Hoje, o objetivo é compartilhar com vocês a atividade Força Elástica. A atividade é essa desenvolvida no PIBID e voltada para o ensino remoto. Este roteiro foi aplicado para os alunos do Colégio Federal Pedro II, Unidade Humaitá, localizado no Rio de Janeiro. O princípio do experimento é analisar a deformação de uma mola em diversas condições e tentar se chegar a uma conclusão observável. O aluno deve realizar o experimento e, através da observação do fenômeno, tentar inferir alguma explicação para o mesmo, estando este pensamento certo ou não. É muito importante que este passo seja realizado antes de qualquer tentativa ou contato por trás da explicação do fenômeno. Propomos, então, a seguinte estrutura. Vamos utilizar o arame de caderno, representando a mola do experimento, objetos de mesma massa que serão utilizados para deformar a mola, podendo ser quaisquer tipos de objetos, e uma sacola como recipiente. A ideia é que o experimento seja realizado com materiais de fácil acesso e que não existe nenhum tipo de dificuldade no processo de construção. Atenção! Em muitos casos, é incomum se ter uma balança em casa, e por isso torna difícil controlar a massa dos objetos. Isso é, garantir que os dois objetos tenham a mesma massa. Nesse caso, recomendamos que utilize copos de água como referência de peso. Para que pudéssemos retirar informações específicas do experimento e o aluno não ficasse perdido em relação a qual é o objetivo, dividimos o mesmo em etapas acompanhadas de questões. Etapa 1. A ação da mola com apenas um peso. Na primeira etapa, pedimos ao aluno que analisasse o efeito de deformação da mola com apenas um objeto. O experimento segue o seguinte formato. Primeiro, fixamos a mola em algum lugar. Depois, fixamos o recipiente na outra ponta da mola. E agora, com o recipiente adicionado, devemos colocar o respectivo peso.
e após uma análise retirar o recipiente, para ver qual será a consequência. Para uma melhor análise e compreensão do experimento, podemos dividir o experimento em 3 situações. Situação 1. A mola antes de ser realizado o teste. Situação 2. A mola durante o teste, ou seja, enquanto sustenta o peso do objeto. Situação 3. A mola após ser realizado o teste, ou seja, após retirarmos a sustentação. Feito esta distribuição, pedimos ao aluno que analisasse o experimento sobre esta ótica, recomendando que, se necessário, ele repita o experimento. E para finalizar, pedimos também que o aluno responda a seguinte questão. Se analisarmos as 3 situações, o que você pode observar? Ocorreu alguma alteração com a mola entre momentos 1, 2 e 3? Justifique seu pensamento. Com essa pergunta, nosso intuito é que o aluno se atente que, ao adicionar peso, a mola sofre uma deformação e, ao retirarmos o peso, a mola retorna ao seu estado inicial, ou seja, que ele associe a deformação com o objeto. Etapa 2. A ação da mola com peso extra. Nesta etapa, o aluno deve analisar as mesmas situações do experimento anterior, só que agora, em vez de adicionar um objeto, deve-se adicionar 2 objetos, lembrando-se de dar prioridade a objetos de mesma massa. No exemplo do vídeo, você fez necessário colocar mais um copo de água, visto que é uma continuação do vídeo anterior. Após realizar o experimento, dados que os parâmetros de análise são os mesmos, pedimos aos alunos que respondam a seguinte questão. Em relação ao que foi respondido na questão anterior, sua resposta permanece a mesma? Caso não seja, qual foi a diferença? A ideia da pergunta é que o aluno perceba que existe uma relação entre a massa do objeto e a deformação da mola. Etapa 3. Reflexão. Nesta etapa, não existe um experimento pré-definido. Ela é acompanhada de apenas uma questão, que serve para testar a compreensão do aluno sobre o fenômeno, e para que o mesmo reflita sobre a correlação entre massa e deformação. A questão é, se colocássemos um objeto ainda mais pesado no recipiente, qual seria a tendência? Qual seria o comportamento esperado? E se agora colocássemos um objeto relativamente mais leve, qual seria a tendência? Qual seria o comportamento esperado? Etapa 4. Mensurando os valores experimentais. Nesta etapa, o experimento é o mesmo, só que agora o aluno deve se preocupar em medir. No roteiro, pedimos que o aluno replique o experimento, mas agora se preocupando em mensurar o tamanho da mola em cada situação. Deixamos claro que para isso seria necessário utilizar alguma ferramenta que meça o comprimento. Sugerimos uma régua, trena ou fita métrica. Especificamos para o aluno os seguintes passos. Passo 1. Mensure e anote o valor do comprimento da mola antes de ser realizado o teste. Passo 2. Mensure e anote o valor do comprimento da mola durante o teste, ou seja, enquanto sustenta o peso do objeto. Passo 3. Mensure e anote o valor do comprimento da mola sustentando um objeto que tenha o dobro do peso do anterior. Passo 4. Mensure e anote o valor do comprimento da mola após ser realizado o teste, ou seja, sem a sustentação do objeto. Veja a aplicação destes conceitos no vídeo a seguir. Utilizei como ferramenta de medição uma fita métrica presa na parede. No primeiro passo, minha mola apresentava um valor de 24,8 centímetros.
No segundo passo, obtive um valor aproximado de 31,5 centímetros. No terceiro passo, obtive um valor aproximado de 37,7 centímetros. No quarto passo, voltamos ao valor de 24,8 centímetros. Após realizar o experimento e anotar as medidas que encontraram, pedimos aos alunos que respondessem as seguintes perguntas. Analisando os 4 valores mensurados, é possível se identificar algum padrão ou alguma relação entre os valores medidos? Justifique. O princípio dessa questão é fazer com que o aluno perceba que existe uma relação matemática entre a deformação que a mola sofre e a massa do objeto. Em sua opinião, se replicássemos este experimento com uma mola de material diferente, obteríamos um resultado diferente? Justifique. A ideia por trás dessa questão é analisar se o experimento traz algum fator que possa demonstrar que existe alguma relação entre o tipo de mola que estamos utilizando no experimento, a deformação que a mola sofre e a massa dos objetos. Mas, analisando as respostas fornecidas pelos alunos, foi possível averiguar que esta relação não é algo explícito ou dedutivo neste experimento. Uma boa parte dos alunos afirmou que o material da mola não implica na relação deformação-massa. Se colocássemos um objeto de 4 vezes maior massa que o objeto inicial, qual seria o comportamento esperado? Essa questão é uma reflexão, pois, dependendo das respostas que conseguimos obter com esta pergunta, é possível analisar se o objetivo do aprendizado experimental do roteiro foi concluído ou não. Ou seja, se os alunos, através da experimentação, conseguiram perceber que existe uma relação entre massa e deformação e que essa relação é proporcional. Agora, vamos para a segunda fase do roteiro. Nesta fase, trabalhamos a parte teórica com os alunos e depois retornamos às mesmas questões que foram respondidas anteriormente. Nosso intuito é que o aluno consiga visualizar a questão, só que agora sob uma ótica teórica. Para compreender o princípio de força elástica, é necessário partir de um pressuposto inicial, definir com os alunos conceitos básicos e demonstrar algumas propriedades da matéria. Definimos com os mesmos ideias como força, deformação, deformação plástica e deformação elástica. Tendo estes conceitos esclarecidos, podemos chegar à ideia de força elástica, uma força que surge ao aplicarmos uma força em um corpo com propriedades elásticas, e que se trata de uma força restauradora. Com essa base teórica, pedimos ao aluno para responder novamente as perguntas que foram feitas anteriormente. Nosso intuito é fazer com que o aluno reflita sobre as respostas que ele forneceu anteriormente e verifique se a lógica que ele construiu casa com o conhecimento que ele acabou de adquirir na teoria. Agora que o aluno já possui o princípio de funcionamento da força elástica, a ideia é trabalhar a relação entre força aplicada e deformação. É hora de introduzir o mesmo a lei de Hooke. Sua descoberta gira em torno de uma observação experimental. Ele foi capaz de observar que para diversas forças aplicadas em um sistema parecido com o garra-mola, a deformação é proporcional à força aplicada. Ou seja, se considerarmos uma força P, a mola se deforma 1 ΔX. Se aplicarmos uma força 2P, a mola irá se deformar 2 ΔX. E se aplicarmos uma força 3P, ela irá se deformar 3 ΔX. E daí em diante. Esta proporção entre força aplicada e deformação é definida como constante elástica e é determinada pelo material e pela forma do objeto. Quanto maior é a constante, menor é a deformação observada
para a intensidade da força aplicada. E, consequentemente, quanto menor é a constante, maior é a deformação observada para a intensidade da força aplicada. Feita essa explicação, pedimos aos alunos para retornar às perguntas que foram feitas nos blocos anteriores. Sendo nosso intuito o mesmo do anterior, fazer com que o aluno reflita sobre a resposta que ele forneceu e verifique se a lógica que ele construiu casa com o conhecimento que ele acabou de adquirir na teoria. Um agradecimento especial à CAPES e à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que nos proporcionou compor o PIBID de 2020 a 2022, e ao Colégio Pedro II, pela oportunidade de aplicar nossos roteiros. Todos eles se encontram em nosso blog. Acessem!